Após um ano atrás das grades, Sean Diddy Combs saiu uma pessoa transformada. Mas quando viu uma criança se afogando em um lago, o instinto tomou conta. O que ele fez em seguida causou ondas de choque pelo mundo. Era redenção ou algo mais? Antes de mergulharmos na história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Sean Diddy Combs saiu pelos portões da prisão numa fria segunda-feira de manhã. Os guardas lhe devolveram seus pertences pessoais. Um relógio de ouro, sua carteira e as roupas que usava no dia da prisão. Tudo parecia diferente agora. O relógio pesava mais. As roupas não lhe serviam do mesmo jeito. Um ano atrás das grades, muda um homem. Sr. Combs, chamou o oficial Johnson, o guarda que havia sido decente com ele durante sua estadia. Boa sorte lá fora. Sean assentiu, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. Ele não se sentia a mesma pessoa que havia entrado ali 12 meses atrás. Aquele homem fora arrogante. Achava-se intocável. A prisão tinha um jeito de tirar tudo isso. Seu advogado, Michael Freeman, esperava perto de um SUV preto. A imprensa vai ficar em cima disso, disse Michael, abrindo a porta do carro. Devemos levá-lo para casa. Mas Sean não estava pronto para ir para casa. Ainda não. Leve-me ao Prospect Park, disse ele. Preciso tomar um pouco de ar primeiro. Michael começou a argumentar, mas se interrompeu. Ele havia aprendido ao longo dos anos que, quando Sean tomava uma decisão, não havia como mudá-la. O parque estava silencioso para uma segunda-feira à tarde. Alguns corredores passaram por ele, olhando 2 vezes quando o reconheceram. Sean continuou andando com as mãos nos bolsos, tentando decifrar o que viria a seguir. Seu império havia ruído enquanto ele estava preso. A gravadora, a grife de roupas, a marca de vodka, tudo o que ele havia construído ao longo de décadas havia se desfeito. Então ele ouviu o grito. Veio da direção do lago. Sean virou a cabeça e viu pessoas se reunindo à beira d'água, apontando e gritando. Através da multidão, ele vislumbrou respingos d'água e bracinhos se debatendo. Uma criança estava se afogando. A multidão continuava crescendo, mas ninguém se movia. Eles apenas ficaram lá, com os celulares em mãos, filmando. Sean sentiu algo se romper dentro dele. Sem pensar, começou a correr. Sean, espere. Michael o chamou, mas Sean já estava tirando a jaqueta. A água o atingiu como milhares de agulhas. Era início da primavera, e o lago ainda não havia esquentando. Mas Sean seguiu em frente, seus braços cortando a água. Ele conseguia ver a criança mais claramente agora. Um menino, talvez com 7 ou 8 anos, com a cabeça mal se mantendo acima da água. "Espere!" gritou Sean. "Estou vindo!" O menino submergiu assim que Sean o alcançou. Sem hesitar, Sean mergulhou, suas mãos procurando na água turva. Seus dedos roçaram um tecido e ele agarrou, puxando o menino para a superfície. Eles emergiram. Juntos, o menino inerte em seus braços. Os músculos de Sean queimavam, enquanto ele nadava de volta para a margem, mantendo a cabeça do menino acima da água. Quando seus pés finalmente tocaram o fundo, as pessoas se apressaram para ajudar, puxando ambos para a grama. O menino não estava respirando. "Alguém sabe RCP?" perguntou Sean olhando para a multidão. Ninguém se adiantou. Eles apenas continuaram filmando. Sean havia aprendido RCP na prisão. Era uma das aulas que ofereciam. Ele nunca pensou que realmente usaria. Ele inclinou a cabeça do menino para trás, apertou o nariz e deu 2 sopros de resgate. Então ele começou as compressões torácicas contando baixinho. "Vamos lá, garoto", murmurou ele. "Vamos lá." Após o que pareceu uma eternidade, o menino tossiu, água espirrando de sua boca. Seus olhos se abriram, confusos e assustados. "Mamãe?" chamou ele fracamente. Uma mulher se abriu caminho pela multidão, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Tommy! Oh, meu Deus, Tommy!" Ela caiu de joelhos ao lado deles, puxando o menino para seus braços. Sean sentou-se, exausto, suas roupas pingando. A multidão havia crescido ainda mais e ele podia ver dúzias de celulares apontados para ele. Ele sabia o que estava acontecendo. Aquele momento já estava viralizando. Alguns diriam que era uma manobra publicitária. Outros diriam que ele estava tentando reabilitar sua imagem. Mas nada disso importava.
O que importava era o menino, respirando nos braços de sua mãe. A mulher olhou para Sean, seus olhos cheios de lágrimas. "Obrigada", sussurrou ela. "Você salvou meu filho." Antes que Sean pudesse responder, o som de sirenes encheu o ar. Uma ambulância e carros da polícia chegaram ao local. Paramédicos correram com uma maca e policiais começaram a afastar a multidão. Michael apareceu ao lado de Sean com um cobertor. "A imprensa já está aqui", disse ele, envolvendo-o nos ombros de Sean. "Precisamos ir." Mas Sean não conseguia tirar os olhos do menino. Quando os paramédicos o colocaram na ambulância, Tommy virou-se e deu a Sean uma pequena acenada. Algo mudou no peito de Sean, algo que ele não conseguia explicar exatamente. Mais tarde naquela noite, em sua mansão vazia, Sean sentou-se no escuro assistindo à cobertura da notícia. Todos os canais mostravam as mesmas imagens. Ele mergulhando no lago, realizando a RCP, a reunião emocionante entre mãe e filho. As manchetes já estavam criando a história. Da prisão ao herói, a redenção de P. Diddy. Resgate dramático no lago por mogul da música. Este é o novo Sean Combs. Seu telefone não parava de tocar. Velhos amigos, sócios comerciais, agenciadores de talk shows. Todos queriam um pedaço da história. Mas Sean não estava interessado em nada disso. Pela primeira vez em sua vida, ele havia feito algo que não tinha nada a ver com dinheiro, fama ou poder. Ele simplesmente agiu, sem pensar nas consequências ou no que as pessoas diriam. A mãe do menino havia dado uma breve entrevista do lado de fora do hospital. Tommy ia ficar bem. Só precisava ficar internado por uma noite para observação. "Aquele homem", disse ela, enxugando as lágrimas. "Seja o que as pessoas digam sobre ele, ele salvou a vida do meu filho. Nunca esquecerei isso." Sean desligou a televisão e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade. Ele pensou em todos os erros que havia cometido, em todas as pessoas que havia magoado em sua busca implacável pelo sucesso. Talvez isso fosse um sinal. Talvez essa fosse a chance dele fazer as coisas de maneira diferente. Seu telefone vibrou novamente. Outro repórter querendo uma entrevista exclusiva. Sean ignorou. Em vez disso, ele pesquisou o número do hospital. Ele queria saber como Tommy estava, certificar-se de que o menino estava realmente bem, sem câmeras, sem imprensa. Apenas um homem preocupado com um menino que ele havia ajudado a salvar. Ao discar o número, Sean sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Desta vez ele não estava pensando em sua imagem, seu retorno ou seu império. Ele estava apenas pensando em uma criança que precisava de ajuda e como era realmente capaz de dar. Às vezes ele percebeu, o fundo do poço não é o fim. Às vezes é apenas o começo. O telefone tocou e uma enfermeira atendeu. "Sim", disse Sean baixinho. "Estou ligando sobre Tommy Bennett, o menino que foi trazido do Prospect Park hoje." Na manhã seguinte ao incidente no lago, Sean acordou com centenas de chamadas e mensagens perdidas. Mas a única que lhe importava era do hospital. Tommy havia recebido alta e estava bem. A mãe do menino, Sarah Bennett, havia deixado seu número, perguntando se Sean poderia visitá-los em casa. Sean sentou-se na beira da cama, olhando para a mensagem. Parte dele queria manter distância. Ele havia feito algo bom, não era o suficiente? Mas algo na acenada de Tommy da ambulância continuava voltando a ele. "Você precisa fazer algumas entrevistas", disse Michael ao telefone. "O momento desta história é enorme. Poderíamos mudar tudo." "Não agora", respondeu Sean desligando. Ele se vestiu e ligou para o número de Sarah. Uma hora depois, ele estava em pé do lado de fora de um prédio de apartamentos modesto no Brooklyn. Sem câmeras, sem comitiva, apenas ele. Sarah abriu a porta com olhos cansados e um sorriso grato. "Sr. Combs, obrigada por vir." O apartamento era pequeno, mas aconchegante, cheio de fotos de família e trabalhos de crianças. Tommy estava sentado, no sofá embrulhado em um cobertor, assistindo desenhos animados. Seu rosto se iluminou quando ele viu Sean. "Você é o homem que me salvou!" exclamou Tommy, pulando. Sean sorriu, sentando-se ao lado dele. "Como você está se sentindo, garotão?" "Melhor", disse Tommy. "Mas a mamãe disse que não posso nadar por um tempo." Sarah trouxe chocolate quente para todos
e eles conversaram. Ela era mãe solteira, trabalhando em 2 empregos para sobreviver. O pai de Tommy havia partido anos atrás. Enquanto ela falava, Sean notou as contas não pagas na mesa de café, os móveis desgastados, o jeito como o uniforme de Sarah estava pendurado no canto pronto para seu turno noturno no restaurante. Eu não sei o que eu teria feito se... A voz de Sarah rachou. Não posso pagar creche. É por isso que o Tommy estava brincando sozinho no lago. Me sinto tão culpada. Sean pensou em sua própria mãe, o quanto ela havia trabalhado para criá-lo. Ei, disse ele suavemente, você está fazendo o seu melhor. É tudo o que alguém pode fazer. Antes de ir embora, Sean anotou seu número pessoal. Se você precisar de alguma coisa, me ligue. Estou falando sério. A caminho de casa, o telefone de Sean tocou novamente. Era Marcus Stone, seu antigo sócio. O mesmo Marcus que havia testemunhado contra ele no julgamento, ajudando a mandá-lo para a prisão. Sean, querido, a voz de Marcus ecoou pelo alto-falante. Vi as notícias. Este é o momento perfeito. Tenho alguns investidores em potencial. Poderíamos reiniciar a gravadora maior do que nunca. O público adora uma história de retorno. Sean apertou o telefone com força. 1 ano atrás, ele teria agarrado a oportunidade. Mas agora, tudo em que ele conseguia pensar era em como Marcus o havia traído, como a busca deles por dinheiro e poder havia levado a tantas decisões ruins. Não estou interessado, disse Sean e desligou. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ele continuou pensando em Sarah e Tommy, na oferta de Marcus, em todas as pessoas que ele havia magoado em sua vida antiga. Ele se levantou e começou a folhear fotos antigas. Fotos de quando ele começou no ramo da música, quando era sobre arte, não sobre dinheiro. A campainha tocou às 2 da manhã. Era Rachel, sua ex-esposa. Alguém que ele não via desde antes da prisão. As crianças te viram na TV, disse ela parada na porta. Elas ficam perguntando por você. O coração de Sean apertou. Seus filhos haviam parado de visitá-lo na prisão após o 1º mês. Ele havia se dito que era melhor assim, que ele não queria que eles o vissem daquele jeito. Como eles estão? Perguntou ele. Eles sentem falta do pai, respondeu Rachel. Do verdadeiro, não aquele que se importava mais com seu império do que com sua família. As palavras atingiram forte porque eram verdadeiras. Sean pensou em Tommy e Sarah, o quão claro e simples era o amor deles um pelo outro. Quando ele havia perdido isso com seus próprios filhos, quero vê-los, disse ele. Se eles quiserem me ver. Rachel assentiu lentamente. Comece com um jantar na semana que vem, mas Sean... Ela fez uma pausa. Não os decepcione novamente. Depois que ela foi embora, Sean sentou-se em seu estúdio, outrora seu cômodo favorito da casa. Agora apenas uma lembrança de tudo o que ele havia perdido. Discos de ouro enfeitavam as paredes. Prêmios acumulavam poeira nas prateleiras. Nada disso parecia importante mais. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Sarah. Tommy não consegue dormir. Ele fica falando de você. Diz que você é o herói dele. Herói. A palavra soou estranha. Em sua vida antiga, ele achava que ser bem-sucedido significava ser poderoso, estar no topo. Mas salvar Tommy havia lhe mostrado algo diferente. Força real não era sobre poder sobre os outros. Era sobre estar lá quando alguém precisava de ajuda. Sean olhou para o relógio. 3 da manhã. Ele sabia que Sarah estaria trabalhando agora. Tommy provavelmente com um vizinho. Ele pensou em seus próprios filhos, em todas as vezes em que havia perdido o jantar por causa de reuniões importantes. Ele abriu seu laptop e começou a escrever. Não letras ou planos de negócios, mas uma carta para seus filhos. Ele escreveu sobre seus erros, sobre o que a prisão lhe havia ensinado, sobre o menino no lago. Ele escreveu sobre querer ser melhor, não para as câmeras ou para as histórias de retorno, mas por eles. O sol estava nascendo quando ele terminou. Seu telefone estava cheio de chamadas perdidas. Marcos, repórteres, produtores de televisão. Ele ignorou todos e enviou uma mensagem para Sarah. Tommy gostaria de ir ao parque neste fim de semana? Longe de qualquer lago. A resposta dela veio rapidamente. Ele adoraria, obrigada. Sean foi até sua janela observando a cidade acordar.
Sua mansão parecia grande demais agora, vazia demais. Talvez fosse hora de uma mudança, não apenas em onde ele morava, mas em como ele vivia. Ele pensou na acenada de Tommy da ambulância, nas palavras de Rachel sobre seus filhos, na luta de Sarah para sobreviver. O velho Sean teria visto oportunidades em tudo isso, maneiras de reconstruir sua imagem, reiniciar sua carreira. Mas o homem que saiu da prisão, o homem que pulou naquele lago sem pensar, ele viu algo diferente. Ele viu a chance de ser a pessoa que ele deveria ter sido o tempo todo. Uma notificação apareceu em seu telefone. Outra notícia sobre o resgate. A manchete dizia: manobra de RP de P. Diddy ou mudança real. Sean desligou o telefone. Deixe-os especular. Ele sabia o que era real agora, e pela primeira vez em anos, aquilo parecia suficiente. Um mês após o incidente no lago, a vida de Sean havia caído em uma nova rotina. Todos os sábados, ele levava Tommy ao parque. Eles jogavam basquete, comiam sorvete e conversavam sobre tudo e nada. Os pesadelos de Tommy sobre o lago estavam melhorando, e Sarah havia começado a confiar em Sean o suficiente para deixá-lo ajudar com as buscas na escola, quando sua agenda de trabalho ficava apertada. Mas nem todos acreditavam na transformação de Sean. Numa quarta-feira à tarde, enquanto Sean esperava do lado de fora da escola de Tommy, um SUV preto parou. Marcus Stone saiu, vestindo um terno caro e seu sorriso sarcástico característico. Fazendo de pai para uma criança aleatória agora? Perguntou Marcus aproximando-se. Vamos, Sean. Nós dois sabemos o que é isso. Você é mais esperto que isso. Sean sentiu sua mandíbula se contrair. Vá embora, Marcus. Os investidores estão ficando impacientes, continuou Marcus. Eles querem uma resposta. Pense nisso. Poderíamos transformar todo esse resgate em ouro. Reality show, álbum de retorno, produtos licenciados. O rei caído volta a reinar. Antes que Sean pudesse responder, ele ouviu a voz de Tommy. Sean, você veio? Tommy correu e o abraçou usando sua mochila e um sorriso enorme. Marcus observou a interação, sua expressão calculista. Quem é aquele? Perguntou Tommy, olhando para Marcus. Ninguém, disse Sean firmemente. Vamos fazer aquela lição de casa. Enquanto eles se afastavam, Marcus gritou. Você não pode fugir de quem você é para sempre, Sean. Naquela noite, depois de ajudar Tommy com sua lição de matemática e certificar-se de que Sarah chegasse ao seu turno no restaurante, Sean sentou-se em seu carro, pensando nas palavras de Marcus. Seu telefone vibrou. Rachel confirmando seu jantar familiar para a noite seguinte. Na noite seguinte, Sean estava parado do lado de fora da casa de Rachel, segurando uma sacola do lanche favorito de seus filhos. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava a campainha. Sua filha Maya abriu a porta. Ela tinha 13 anos agora, parecendo muito com sua mãe. Seu filho Justin, de 10 anos, espiou por trás dela. Pai, disse Maya baixinho. O jantar foi estranho a princípio. As crianças empurravam a comida em seus pratos, respondendo suas perguntas com respostas curtas. Mas lentamente, quando Sean lhes contou sobre Tommy e o lago, eles começaram a se abrir. É por isso que você mudou? Perguntou Justin de repente. Por causa daquele garoto? Sean abaixou o garfo. Não, amigo. Eu mudei por causa de vocês, dos dois. Eu só precisava de algo para me ajudar a ver o que realmente importava. Maya olhou para ele seriamente. Você prometeu coisas antes, pai. Antes de tudo. Eu sei, disse Sean. Não posso desfazer o que fiz, mas estou tentando ser melhor. De verdade desta vez, não para as câmeras ou para o dinheiro. Depois do jantar, quando Sean estava saindo, Rachel o interrompeu. A escola das crianças está tendo um baile pai-filha no próximo mês. Maya mencionou isso. O coração de Sean se alegrou. Eu estarei lá. Mas na manhã seguinte, seu passado voltou com tudo. Marcus havia vazado vídeos antigos para a imprensa. Imagens de Sean em seu pior momento, gritando com funcionários, fazendo ameaças, se gabando de destruir carreiras. As manchetes eram implacáveis. O verdadeiro P. Diddy, herói ou monstro. Imagens vazadas mostram as verdadeiras cores. Mãe de Tommy.
Você sabia quem deixou perto do seu filho? O telefone de Sean começou a tocar. Era Sarah. Você viu as notícias? Perguntou ela, sua voz tremendo. Sarah, posso explicar? Eu confiei em você com meu filho. Ela o interrompeu. Eu deixei você entrar em nossas vidas. Eu não sou mais quem eu era, implorou Sean. Preciso de tempo, disse Sarah. Por favor, não venha para casa. Os próximos dias foram um inferno. Sean assistiu enquanto sua paz recém-encontrada se desfazia. Ele dirigiu até a escola de Tommy na hora da saída, mas Sarah havia arranjado outra pessoa para buscá-lo. Ele enviou mensagens que ficaram sem resposta. Até Rachel ligou para dizer que talvez eles devessem pausar os jantares familiares até que as coisas se acalmassem. Sozinho em sua mansão, Sean sentiu a velha raiva surgindo. Ele poderia destruir Marcus por isso. Ele ainda tinha segredos sobre ele, conexões que poderiam tornar sua vida miserável. Uma ligação telefônica e... Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Tommy enviada do telefone de Sarah. Estou com saudade. A mamãe está chorando muito. Por favor, conserte. Sean olhou para a mensagem por um longo tempo. O velho Sean teria visto isso como alavancagem, uma maneira de forçar seu caminho de volta. Mas era exatamente o que Marcus queria, provar que o velho Sean ainda estava lá, esperando para aparecer. Em vez disso, Sean fez algo diferente. Ele convocou uma coletiva de imprensa. A sala estava lotada de repórteres, todos famintos por drama. Sean foi até o microfone sem declaração preparada, sem advogado ao seu lado. Após um ano atrás das grades, Sean Diddy Combs saiu transformado. Mas quando viu uma criança se afogando em um lago, o instinto falou mais alto. O que ele fez em seguida chocou o mundo. Redenção ou algo mais? Antes de mergulharmos na história, comentem abaixo de onde vocês estão assistindo. Sean Diddy Combs saiu pelos portões da prisão numa fria segunda-feira de manhã. Os guardas lhe devolveram seus pertences, um relógio de ouro, sua carteira e as roupas que usava no dia da prisão. Tudo parecia diferente agora. O relógio pesava mais. As roupas não lhe serviam do mesmo jeito. Um ano atrás das grades, muda um homem. Sr. Combs, chamou o oficial Johnson, o guarda que havia sido gentil com ele durante sua estadia. Boa sorte lá fora. Sean assentiu, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. Ele não se sentia a mesma pessoa que havia entrado ali 12 meses antes. Aquele homem fora arrogante, se achava intocável. A prisão tinha um jeito de tirar tudo isso. Seu advogado, Michael Freeman, esperava perto de um SUV preto. A imprensa vai ficar em cima disso, disse Michael, abrindo a porta do carro. Devemos levá-lo para casa. Mas Sean não estava pronto para ir para casa. Ainda não. Leve-me ao Prospect Park, disse ele. Preciso tomar um pouco de ar primeiro. Michael começou a argumentar, mas se interrompeu. Ele havia aprendido ao longo dos anos que, quando Sean tomava uma decisão, não havia como mudá-la. O parque estava silencioso para uma segunda-feira à tarde. Alguns corredores passaram por ele, olhando 2 vezes quando o reconheceram. Sean continuou andando com as mãos nos bolsos, tentando decifrar o que viria a seguir. Seu império havia ruído enquanto ele estava preso. A gravadora, a grife de roupas, a marca de vodka, tudo o que ele havia construído ao longo de décadas havia desabado. Então, ele ouviu o grito. Veio da direção do lago. Sean virou a cabeça e viu pessoas se reunindo à beira d'água, apontando e gritando. Através da multidão, ele vislumbrou respingos d'água e bracinhos se debatendo. Uma criança estava se afogando. A multidão continuava crescendo, mas ninguém se movia. Eles apenas ficaram lá, com os celulares em mãos, filmando. Sean sentiu algo se romper dentro dele. Sem pensar, começou a correr. Sean, espere! Michael o chamou, mas Sean já estava tirando a jaqueta. A água o atingiu como milhares de agulhas. Era início da primavera, e o lago ainda não havia esquentando. Mas Sean seguiu em frente, seus braços cortando a água. Ele conseguia ver a criança mais claramente agora. Um menino, talvez com 7 ou 8 anos, com a cabeça mal se mantendo acima da água. Espere! Gritou Sean. Estou vindo! O menino submergiu assim que Sean o alcançou. Sem hesitar, Sean mergulhou,
suas mãos procurando na água turva. Seus dedos roçaram um tecido e ele agarrou, puxando o menino para a superfície. Eles emergiram, juntos, o menino inerte em seus braços. Os músculos de Sean queimavam enquanto ele nadava de volta para a margem, mantendo a cabeça do menino acima da água. Quando seus pés finalmente tocaram o fundo, as pessoas se apressaram para ajudar, puxando ambos para a grama. O menino não estava respirando. "Alguém sabe RCP?" perguntou Sean olhando para a multidão. Ninguém se adiantou. Eles apenas continuaram filmando. Sean havia aprendido RCP na prisão. Era uma das aulas que ofereciam. Ele nunca pensou que realmente usaria. Ele inclinou a cabeça do menino para trás, apertou o nariz e deu 2 sopros de resgate. Então, ele começou as compressões torácicas, contando baixinho. "Vamos lá, garoto", murmurou ele. "Vamos lá." Após o que pareceu uma eternidade, o menino tossiu, água espirrando de sua boca. Seus olhos se abriram, confusos e assustados. "Mamãe?" chamou ele fracamente. Uma mulher se abriu caminho pela multidão, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Tommy, oh meu Deus, Tommy!" Ela caiu de joelhos ao lado deles, puxando o menino para seus braços. Sean sentou-se, exausto, suas roupas pingando. A multidão havia crescido ainda mais e ele podia ver dúzias de celulares apontados para ele. Ele sabia o que estava acontecendo. Aquele momento já estava viralizando. Alguns diriam que era uma manobra publicitária. Outros diriam que ele estava tentando reabilitar sua imagem. Mas nada disso importava. O que importava era o menino respirando nos braços de sua mãe. A mulher olhou para Sean, seus olhos cheios de lágrimas. "Obrigada", sussurrou ela. "Você salvou meu filho." Antes que Sean pudesse responder, o som de sirenes encheu o ar. Uma ambulância e carros da polícia chegaram ao local. Paramédicos correram com uma maca e policiais começaram a afastar a multidão. Michael apareceu ao lado de Sean com um cobertor. "A imprensa já está aqui", disse ele, envolvendo-o nos ombros de Sean. "Precisamos ir." Mas Sean não conseguia tirar os olhos do menino. Quando os paramédicos o colocaram na ambulância, Tommy virou-se e deu a Sean uma pequena acenada. Algo mudou no peito de Sean. Algo que ele não conseguia explicar exatamente. Mais tarde naquela noite, em sua mansão vazia, Sean sentou-se no escuro, assistindo à cobertura da notícia. Todos os canais mostravam as mesmas imagens. Ele, mergulhando no lago, realizando a RCP, a reunião emocionante entre mãe e filho. As manchetes já estavam criando a história. Da prisão ao herói, a redenção de P. Diddy. Resgate dramático no lago por mogul da música. Este é o novo Sean Combs. Seu telefone não parava de tocar. Velhos amigos, sócios comerciais, agenciadores de talk shows, todos queriam um pedaço da história. Mas Sean não estava interessado em nada disso. Pela primeira vez em sua vida, ele havia feito algo que não tinha nada a ver com dinheiro, fama ou poder. Ele simplesmente agiu sem pensar nas consequências ou no que as pessoas diriam. A mãe do menino havia dado uma breve entrevista do lado de fora do hospital. Tommy ia ficar bem. Só precisava ficar internado por uma noite para observação. "Aquele homem", disse ela, enxugando as lágrimas, "seja o que as pessoas digam sobre ele, ele salvou a vida do meu filho. Nunca esquecerei isso." Sean desligou a televisão e foi até a janela olhando para as luzes da cidade. Ele pensou em todos os erros que havia cometido, em todas as pessoas que havia magoado em sua busca implacável pelo sucesso. Talvez isso fosse um sinal. Talvez essa fosse a chance dele fazer as coisas de maneira diferente. Seu telefone vibrou novamente. Outro repórter querendo uma entrevista exclusiva. Sean ignorou. Em vez disso, ele pesquisou o número do hospital. Ele queria saber como Tommy estava, certificar-se de que o menino estava realmente bem. Sem câmeras, sem imprensa. Apenas um homem preocupado com um menino que ele havia ajudado a salvar. Ao discar o número, Sean sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Desta vez ele não estava pensando em sua imagem, seu retorno ou seu império. Ele estava apenas pensando em uma criança que precisava de ajuda e como era realmente capaz de dar. Às vezes ele percebeu, o fundo do poço não é o fim. Às vezes é apenas o começo. O telefone tocou e uma enfermeira atendeu. "Sim",
disse Sean baixinho. Estou ligando sobre Tommy Bennett, o menino que foi trazido do Prospect Park hoje. Na manhã seguinte ao incidente no lago, Sean acordou com centenas de chamadas e mensagens perdidas, mas a única que lhe importava era do hospital. Tommy havia recebido alta e estava bem. A mãe do menino, Sarah Bennett, havia deixado seu número, perguntando se Sean poderia visitá-los em casa. Sean sentou-se na beira da cama, olhando para a mensagem. Parte dele queria manter distância. Ele havia feito algo bom, não era o suficiente. Mas algo na acenada de Tommy da ambulância continuava voltando a ele. Você precisa fazer algumas entrevistas, disse Michael ao telefone. O momento desta história é enorme. Poderíamos mudar tudo. Não agora, respondeu Sean desligando. Ele se vestiu e ligou para o número de Sarah. Uma hora depois ele estava em pé do lado de fora de um prédio de apartamentos modesto no Brooklyn. Sem câmeras, sem comitiva. Apenas ele. Sarah abriu a porta com olhos cansados e um sorriso grato. Sr. Combs, obrigada por vir. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, cheio de fotos de família e desenhos infantis. Tommy estava sentado, no sofá, embrulhado em um cobertor assistindo desenhos animados. Seu rosto se iluminou quando ele viu Sean. Você é o homem que me salvou, exclamou Tommy pulando. Sean sorriu sentando-se ao lado dele. Como você está se sentindo, garotão? Melhor, disse Tommy. Mas a mamãe disse que não posso nadar por um tempo. Sarah trouxe chocolate quente para todos e eles conversaram. Ela era mãe solteira, trabalhando em 2 empregos para sobreviver. O pai de Tommy havia partido anos atrás. Enquanto ela falava, Sean notou as contas não pagas na mesa de café, os móveis desgastados, o jeito como o uniforme de Sarah estava pendurado no canto, pronto para seu turno noturno no restaurante. Eu não sei o que eu teria feito se... A voz de Sarah rachou. Não posso pagar creche. É por isso que o Tommy estava brincando sozinho no lago. Me sinto tão culpada. Sean pensou em sua própria mãe, o quanto ela havia trabalhado para criá-lo. Ei, disse ele suavemente, você está fazendo o seu melhor. É tudo o que alguém pode fazer. Antes de ir embora, Sean anotou seu número pessoal. Se você precisar de alguma coisa, me ligue. Estou falando sério. A caminho de casa, o telefone de Sean tocou novamente. Era Marcus Stone, seu antigo sócio. O mesmo Marcus que havia testemunhado contra ele no julgamento, ajudando a mandá-lo para a prisão. Sean, querido, a voz de Marcus ecoou pelo alto-falante. Vi as notícias. Este é o momento perfeito. Tenho alguns investidores em potencial. Poderíamos reiniciar a gravadora maior do que nunca. O público adora uma história de retorno. Sean apertou o telefone com força. 1 ano atrás, ele teria agarrado a oportunidade. Mas agora, tudo em que ele conseguia pensar era em como Marcus o havia traído, como a busca deles por dinheiro e poder havia levado a tantas decisões ruins. Não estou interessado, disse Sean e desligou. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ele continuou pensando em Sarah e Tommy, na oferta de Marcus, em todas as pessoas que ele havia magoado em sua vida antiga. Ele se levantou e começou a folhear fotos antigas, fotos de quando ele começou no ramo da música, quando era sobre arte, não sobre dinheiro. A campainha tocou às 2h da manhã. Era Rachel, sua ex-esposa, alguém que ele não via desde antes da prisão. As crianças te viram na TV, disse ela parada na porta. Elas ficam perguntando por você. O coração de Sean apertou. Seus filhos haviam parado de visitá-lo na prisão após o primeiro mês. Ele havia se dito que era melhor assim, que ele não queria que eles o vissem daquele jeito. Como eles estão? Perguntou ele. Eles sentem falta do pai, respondeu Rachel, do verdadeiro, não aquele que se importava mais com seu império do que com sua família. As palavras atingiram forte, porque eram verdadeiras. Sean pensou em Tommy e Sarah, o quão claro e simples era o amor deles um pelo outro. Quando ele havia perdido isso com seus próprios filhos, quero vê-los, disse ele. Se eles quiserem me ver. Rachel assentiu lentamente. Comece com um jantar, na semana que vem. Mas Sean, ela fez uma pausa. Não os decepcione novamente. Depois que ela foi embora, Sean sentou-se em seu estúdio,
outrora seu cômodo favorito da casa. Agora apenas uma lembrança de tudo o que ele havia perdido. Discos de ouro enfeitavam as paredes, prêmios acumulavam poeira nas prateleiras. Nada disso parecia importante mais. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Sarah. Tommy não consegue dormir. Ele fica falando de você. Diz que você é o herói dele. Herói. A palavra soou estranha. Em sua vida antiga, ele achava que ser bem-sucedido significava ser poderoso, estar no topo. Mas salvar Tommy havia lhe mostrado algo diferente. Força real não era sobre poder sobre os outros. Era sobre estar lá quando alguém precisava de ajuda. Sean olhou para o relógio. 3 da manhã. Ele sabia que Sarah estaria trabalhando agora. Tommy provavelmente com um vizinho. Ele pensou em seus próprios filhos, em todas as vezes em que havia perdido o jantar por causa de reuniões importantes. Ele abriu seu laptop e começou a escrever, não letras ou planos de negócios, mas uma carta para seus filhos. Ele escreveu sobre seus erros, sobre o que a prisão lhe havia ensinado, sobre o menino no lago. Ele escreveu sobre querer ser melhor, não para as câmeras ou para as histórias de retorno, mas por eles. O sol estava nascendo quando ele terminou. Seu telefone estava cheio de chamadas perdidas. Marcos, repórteres, produtores de televisão. Ele ignorou todos e enviou uma mensagem para Sarah. Tommy gostaria de ir ao parque neste fim de semana, longe de qualquer lago. A resposta dela veio rapidamente. Ele adoraria. Obrigada. Sean foi até sua janela, observando a cidade acordar. Sua mansão parecia grande demais agora, vazia demais. Talvez fosse hora de uma mudança, não apenas em onde ele morava, mas em como ele vivia. Ele pensou na acenada de Tommy da ambulância, nas palavras de Rachel sobre seus filhos, na luta de Sarah para sobreviver. O velho Sean teria visto oportunidades em tudo isso, maneiras de reconstruir sua imagem, reiniciar sua carreira. Mas o homem que saiu da prisão, o homem que pulou naquele lago sem pensar, ele viu algo diferente. Ele viu a chance de ser a pessoa que ele deveria ter sido o tempo todo. Uma notificação apareceu em seu telefone. Outra notícia sobre o resgate. A manchete dizia: manobra de RP de pedido ou mudança real. Sean desligou o telefone. Deixe-os especular. Ele sabia o que era real agora, e pela primeira vez em anos aquilo parecia suficiente. 1 mês após o incidente no lago, a vida de Sean havia caído em uma nova rotina. Todos os sábados, ele levava Tommy ao parque. Eles jogavam basquete, comiam sorvete e conversavam sobre tudo e nada. Os pesadelos de Tommy sobre o lago estavam melhorando, e Sarah havia começado a confiar em Sean o suficiente para deixá-lo ajudar com as buscas na escola, quando sua agenda de trabalho ficava apertada. Mas nem todos acreditavam na transformação de Sean. Numa quarta-feira à tarde, enquanto Sean esperava do lado de fora da escola de Tommy, um SUV preto parou. Marcus Stone saiu, vestindo um terno caro e seu sorriso cínico característico. Fazendo de pai para uma criança aleatória agora? Perguntou Marcus aproximando-se. Vamos, Sean. Nós dois sabemos o que é isso. Você é mais esperto que isso. Sean sentiu sua mandíbula se contrair. Vá embora, Marcus. Os investidores estão ficando impacientes, continuou Marcus. Eles querem uma resposta. Pense nisso. Poderíamos transformar todo esse resgate em ouro. Reality show, álbum de retorno, produtos licenciados. O rei caído volta a reinar. Antes que Sean pudesse responder, ele ouviu a voz de Tommy. Sean, você veio. Tommy correu e o abraçou, usando sua mochila e um sorriso enorme. Marcus observou a interação, sua expressão calculista. Quem é aquele? Perguntou Tommy, olhando para Marcus. Ninguém, disse Sean firmemente. Vamos fazer aquela lição de casa. Enquanto eles se afastavam, Marcus gritou. Você não pode fugir de quem você é para sempre, Sean. Naquela noite, depois de ajudar Tommy com sua lição de matemática e certificar-se de que Sarah chegasse ao seu turno no restaurante, Sean sentou-se em seu carro, pensando nas palavras de Marcus. Seu telefone vibrou. Rachel confirmando seu jantar familiar para a noite seguinte. Na noite seguinte, Sean estava parado do lado de fora da casa de Rachel, segurando uma sacola do lanche favorito de seus filhos. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava a campainha.
Sua filha Maya abriu a porta. Ela tinha 13 anos agora, parecendo muito com sua mãe. Seu filho Justin, de 10 anos, espiou por trás dela. Pai, disse Maya baixinho. O jantar foi estranho a princípio. As crianças empurravam a comida em seus pratos, respondendo suas perguntas com respostas curtas. Mas, lentamente, quando Sean lhes contou sobre Tommy e o lago, eles começaram a se abrir. É por isso que você mudou? Perguntou Justin de repente. Por causa daquele garoto? Sean abaixou o garfo. Não, amigo. Eu mudei por causa de vocês. Dos dois. Eu só precisava de algo para me ajudar a ver o que realmente importava. Maya olhou para ele seriamente. Você prometeu coisas antes, pai. Antes de tudo. Eu sei, disse Sean. Não posso desfazer o que fiz, mas estou tentando ser melhor. De verdade desta vez, não para as câmeras ou para o dinheiro. Depois do jantar, quando Sean estava saindo, Rachel o interrompeu. A escola das crianças está tendo um baile pai e filha no próximo mês. Maya mencionou isso. O coração de Sean se alegrou. Eu estarei lá. Mas na manhã seguinte, seu passado voltou com tudo. Marcos havia vazado vídeos antigos para a imprensa. Imagens de Sean em seu pior momento. Gritando com funcionários, fazendo ameaças, se gabando de destruir carreiras. As manchetes eram implacáveis. O verdadeiro P. Diddy, herói ou monstro. Imagens vazadas mostram as verdadeiras cores. Mãe de Tommy, você sabia quem deixou perto do seu filho? O telefone de Sean começou a tocar. Era Sarah. Você viu as notícias? Perguntou ela, sua voz tremendo. Sarah, posso explicar? Eu confiei em você com meu filho. Ela o interrompeu. Eu deixei você entrar em nossas vidas. Eu não sou mais quem eu era, implorou Sean. Preciso de tempo, disse Sarah. Por favor, não venha para casa. Os próximos dias foram um inferno. Sean assistiu enquanto sua paz recém-encontrada se desfazia. Ele dirigiu até a escola de Tommy na hora da saída. Mas Sarah havia arranjado outra pessoa para buscá-lo. Ele enviou mensagens que ficaram sem resposta. Até Rachel ligou para dizer que talvez eles devessem pausar os jantares familiares até que as coisas se acalmassem. Sozinho em sua mansão, Sean sentiu a velha raiva surgindo. Ele poderia destruir Marcos por isso. Ele ainda tinha segredos sobre ele, conexões que poderiam tornar sua vida miserável, uma ligação telefônica e... Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Tommy enviada do telefone de Sarah. Estou com saudade. A mamãe está chorando muito. Por favor, conserte. Sean olhou para a mensagem por um longo tempo. O velho Sean teria visto isso como alavancagem, uma maneira de forçar seu caminho de volta. Mas era exatamente o que Marcos queria. Provar que o velho Sean ainda estava lá, esperando para aparecer. Em vez disso, Sean fez algo diferente. Ele convocou uma coletiva de imprensa. A sala estava lotada de repórteres, todos famintos por drama. Sean foi até o microfone sem declaração preparada, sem advogado ao seu lado. Os vídeos que vocês viram são reais, ele começou. Aquele era eu. Eu era raivoso, arrogante e cruel. Eu machuquei pessoas. Deixei que o dinheiro e o poder se tornassem mais importantes do que família e amizade. Eu não estou aqui para me justificar ou defender essas ações. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Mas essa não é toda a minha história. A prisão me mudou. Perder tudo me mudou. E sim, salvar o Tommy me mudou. Não porque foi uma boa publicidade, mas porque me mostrou o que realmente importa. Eu não quero minha vida antiga de volta. Eu não quero a gravadora ou o império. Eu só quero ser alguém de quem meus filhos possam se orgulhar. Alguém que o Tommy possa admirar. Alguém que ajuda os outros, em vez de usá-los. Sua voz embargou levemente. Para Sarah e Tommy, sinto muito que isso tenha machucado vocês. Vocês mereciam mais. Eu entendo se vocês precisarem de espaço. Mas eu quero que vocês saibam que meu carinho pelo Tommy, minha amizade com a família de vocês, isso é real. É provavelmente a coisa mais real que eu fiz em anos. Ele olhou para o púlpito, depois para cima. Para Marcos e qualquer outra pessoa tentando me arrastar de volta para quem eu era, vocês podem continuar tentando. Mas eu terminei. Aquela pessoa não existe mais. E eu vou provar isso,
não com palavras, mas com ações, todos os dias, pelo tempo que for necessário. Quando Sean saiu do palco, seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Tommy. A mamãe está te assistindo na TV. Ela está chorando de novo. Mas eu acho que são lágrimas boas dessa vez. Sean sorriu, a esperança surgindo em seu peito. Talvez algumas pontes não pudessem ser desfeitas. Talvez alguns erros sempre o assombrassem. Mas ali, naquele momento, ele estava escolhendo ser melhor. E pela primeira vez na vida, aquela escolha parecia uma vitória. 2 semanas após a coletiva de imprensa, Sean estava sentado sozinho em um café perto da escola de Tommy. Ele não havia visto o menino ou Sarah desde que os vídeos vazaram, mas ele continuava aparecendo ali todos os dias, esperando. Os baristas haviam parado de lançá-lo olhares curiosos e agora apenas silenciosamente lhe traziam seu café preto habitual. Seu telefone acendeu com uma mensagem de Maya. Pai, você ainda vai ao baile na sexta? Antes que ele pudesse responder, o sino, acima da porta da cafeteria, tocou. Sarah entrou. Ela parecia cansada, seu uniforme de lanchonete amassado de um longo turno. Quando ela viu Sean, ela parou por um momento. Então foi até sua mesa. Posso sentar? Ela perguntou. Sean assentiu, seu coração batendo forte. O Tommy chora até dormir, disse Sarah baixinho. Ele sente sua falta. Eu também sinto a falta dele. Sarah envolveu suas mãos em volta de sua xícara de café. Aqueles vídeos, aquele homem neles, ele me assustou. Ele me assustou também, Sean admitiu. É por isso que eu tive que mudar. O Tommy diz que você é diferente agora. Ele acredita em você. Sarah olhou para Sean. Eu também quero acreditar, mas eu preciso saber que meu filho está seguro. Antes que Sean pudesse responder, seu telefone vibrou novamente. O nome de Marcus piscou na tela. Ele recusou a chamada. É ele, não é? Perguntou Sarah. O homem que vazou os vídeos. Sean assentiu. Ele veio ao restaurante ontem, disse Sarah, sua voz tremendo levemente. Me ofereceu dinheiro para contar minha história para a imprensa. Disse que eu poderia ganhar o suficiente para largar os 2 empregos, mudar o Tommy para um bairro melhor. Sean sentiu seu sangue gelar. Sarah, eu mandei ele embora, ela continuou. Mas ele deixou seu cartão. Disse que a oferta continua, válida. Ela tirou um cartão de visita do bolso e colocou-o sobre a mesa. Ele não vai parar, vai? Não, disse Sean. Ele não vai. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo entre eles. O Tommy tem um jogo de beisebol neste sábado, Sarah finalmente disse. Ele vai arremessar pela primeira vez. O coração de Sean se alegrou. Que horas? Naquele instante, seu telefone tocou novamente. Desta vez, era Rachel. Sean, você precisa ir para o hospital. É o Justin. As próximas horas foram um turbilhão. Justin havia caído durante o treino de basquete. Uma forte concussão, disseram os médicos. Ele ficaria bem, mas precisava ficar internado durante a noite para observação. Sean sentou-se ao lado da cama do filho, observando-o dormir. Maya se encolheu em uma cadeira próxima, enquanto Rachel caminhava pelo corredor atendendo ligações da família. Pai, Justin murmurou meio acordado. Você ficou. Claro que eu fiquei, garoto. Mas e a sua reunião? Sean franziu a testa. Que reunião? O homem ligou para a mamãe, disse Justin, voltando a dormir. Disse que você tinha uma reunião importante para recuperar sua empresa. Sean sentiu sua mandíbula se contrair. Marcus havia ligado para Rachel. Até onde ele estava disposto a ir? A resposta veio na manhã seguinte. Todos os principais veículos de notícias publicaram a matéria. Exclusivo. Os segredos da prisão de P. Diddy revelados. Marcus havia vazado documentos, e-mails, depoimentos do julgamento de Sean. Mas desta vez, ele havia distorcido tudo, fazendo parecer que Sean havia levado a culpa por outros, protegido pessoas mais poderosas. O advogado de Sean ligou em pânico. O FBI quer falar com você. Se essas alegações forem verdadeiras, elas não são, disse Sean firmemente. Não importa. Eles estão reabrindo a investigação. O Marcus está alegando ter provas que poderiam anular toda a sua condenação.
Diz que você era apenas um bode expiatório. A mente de Sean correu. Ele sabia o que Marcus estava fazendo. Se a investigação fosse reaberta, todos os antigos jogadores seriam chamados, incluindo pessoas que poderiam revelar a verdade, que Marcus havia sido o responsável por tudo, que Sean havia assumido a culpa para proteger sua família das ameaças de Marcus. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcus. Meu escritório. 15 horas. Vamos resolver isso antes que piore. Sean olhou para Justin, ainda dormindo na cama do hospital. Pensou no jogo de beisebol de Tommy, no baile pai e filha com Maya, em tudo que ele estava finalmente construindo. Às 15 horas, Sean entrou no escritório de Marcus. O lugar não havia mudado. Tudo vidro e cromo, exalando poder e dinheiro. Finalmente pronto para ser razoável? Perguntou Marcus, sorrindo cínico. Por que você está fazendo isso? Porque você está fraco agora, cuspiu Marcus. O grande P. Diddy brincando de pegar com uma criança aleatória, tentando ser o pai do ano. É patético. Você era um rei. Eu era um prisioneiro, Sean corrigiu. Preso aqui muito antes de ir para a cadeia. Marcus inclinou-se para a frente. Aqui está o acordo. Volte, seja quem você realmente é. Vamos encerrar esta investigação. Fazer todas essas histórias desaparecerem. Você pode continuar a brincar de casinha com o Tommy e a Sarah, continuar tentando reconquistar seus filhos, mas você trabalha para mim agora. Sean se levantou. Não seja idiota, Marcus advertiu. Uma ligação telefônica e tudo sai, a história real, o que realmente aconteceu na noite da batida. O que você fez para proteger sua família? É isso que você quer que seus filhos saibam sobre o pai deles? Sean foi até a janela, olhando para a cidade. Ele pensou em Justin no hospital, Maya esperando o baile, Tommy praticando seus arremessos. Pensou na confiança de Sarah, tão frágil e nova. Você está certo, disse Sean baixinho. Eles deveriam saber. Marcus piscou. O quê? A verdade, toda ela. Sem mais segredos, sem mais esconderijos. Sean se voltou para Marcus. Vou chamar uma coletiva de imprensa. Amanhã. Vou contar tudo. Sobre aquela noite. Sobre suas ameaças. Sobre por que eu assumi a culpa. Você voltará para a prisão, Marcus ameaçou. Talvez, Sean concordou. Mas desta vez irei sabendo que finalmente fiz a coisa certa. Ele caminhou até a porta. Então parou. Sabe o que eu aprendi na prisão, Marcus? A pior jaula não. É feita de metal. É feita de medo. Medo de perder o que você tem, medo das pessoas saberem quem você realmente é. Eu não tenho mais medo. Quando Sean saiu do prédio, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Sarah. O Tommy está perguntando se você ainda vai ao jogo dele amanhã. Sean sorriu e respondeu. Não perderia por nada. Mas preciso fazer algo primeiro. Ligue a TV amanhã de manhã. Então ele ligou para seu advogado. Marque coletiva de imprensa completa. E ligue para o FBI. Diga a eles que estou pronto para falar. Naquela noite, Sean sentou-se com Maya e Justin. Rachel ficou na porta enquanto ele contava tudo, a verdade toda. Ao final, Maya estava chorando, mas ela estava segurando sua mão. Você vai embora de novo? Perguntou Justin com uma vozinha. Eu não sei, garoto, disse Sean honestamente, mas desta vez, se eu for, será pelos motivos certos. E desta vez não estou me escondendo de vocês. Sem mais segredos. Maya o abraçou forte. Nós vamos esperar por você, pai. Só volte diferente de novo, ok? Sean abraçou seus filhos, sentindo um peso sair de seus ombros. O amanhã traria o que trouxesse. Mas naquela noite ele estava livre, realmente livre pela primeira vez em anos. Seu telefone acendeu uma última vez. Uma mensagem de Tommy. A mamãe disse que você pode ter que ir embora por um tempo, mas ela também disse que você está fazendo a coisa certa. Eu não entendo tudo, mas eu sei que você é meu herói. Não importa o quê. Sean fechou os olhos, em paz com o que estava por vir. Às vezes ele percebeu. A escolha mais difícil e a escolha certa são a mesma coisa. A manhã do jogo de beisebol de Tommy amanheceu brilhante e clara, mas Sean não estava no campo de beisebol. Em vez disso, ele estava diante de uma multidão de repórteres, câmeras piscando como raios. 6 anos atrás, ele começou. Eu fiz uma escolha.
Uma escolha de proteger minha família, assumindo a culpa por algo que eu não fiz. Hoje estou fazendo outra escolha. Desta vez estou escolhendo a verdade. Durante a próxima hora, Sean expôs tudo. Como Marcos havia sido o verdadeiro mentor da lavagem de dinheiro. Como ele havia ameaçado a família de Sean. Como Sean havia assumido a culpa para proteger seus filhos. Ele forneceu e-mails, gravações, documentos. Tudo o que ele havia mantido em segredo como seguro. Quando ele terminou, a sala explodiu com perguntas. Mas Sean já estava saindo. Ele tinha um lugar mais importante para estar. A polícia estava esperando no escritório de Marcos antes mesmo que a coletiva de imprensa de Sean terminasse. Mas Marcos já havia ido, sua assistente dizendo que ele havia partido para o aeroporto 1 hora antes. O telefone de Sean tocou. Seu advogado. O FBI quer que você venha. Eles estão reabrindo o caso. Eu sei, disse Sean, dirigindo mais. Rápido. Diga a eles que estarei lá esta noite. Há algo que preciso fazer primeiro. Ele parou no estacionamento do campo de beisebol exatamente quando o terceiro inning estava começando. As arquibancadas estavam meio cheias de pais e irmãos, mas Sean avistou Sarah imediatamente. Ela estava de pé, torcendo, enquanto Tommy ia para o monte do arremessador. Sean se aproximou silenciosamente e parou ao lado dela. Você está atrasado. Ela disse sem olhar para ele. Eu sei. Tive que contar a verdade primeiro. Agora ela se virou para ele, lágrimas nos olhos. Eu vi a coletiva de imprensa. Todos nós vimos. Eles estão dizendo que você pode ter que voltar. Talvez. Sean assentiu. Mas não por muito tempo. Desta vez eu sou inocente. Tommy viu Sean do monte e acenou animado. Sean acenou de... Volta então assistiu enquanto o menino lançava seu primeiro arremesso. Foi um strike. A multidão aplaudiu. Sarah pegou a mão de Sean e apertou. Ele praticou a semana toda, ela disse. Queria te orgulhar. Sean assistiu Tommy lançar outro. Strike. Seu rosto sério com concentração. Ele já me orgulha. O jogo passou em um borrão. O time de Tommy venceu em grande parte graças aos seus arremessos. Após a última eliminação, o menino correu para Sean e pulou em seus braços. Você viu? Você viu meus arremessos? Cada um deles, garoto. Você foi incrível. Sarah se juntou a eles e foram tomar sorvete para comemorar. Ninguém mencionou a coletiva de imprensa ou o que poderia acontecer a seguir. Por algumas horas, eles eram apenas uma família normal, comemorando uma vitória na Liga Mirim. Mas a realidade não podia esperar para sempre. Naquela noite, o telefone de Sean vibrou com notícias urgentes. Marcos havia sido pego tentando embarcar em um avião particular para um país sem extradição. O FBI o tinha sob custódia. Ele está falando, disse o advogado de Sean, tentando fazer um acordo. Ele está admitindo tudo, Sean. Diz que vai testemunhar que você foi coagido. Sean sentou-se pesadamente em seu sofá. O que isso significa para mim? Significa que você pode não ter que voltar. O gabinete do promotor está falando sobre anular sua condenação original. As próximas semanas foram um turbilhão de reuniões legais e comparecimentos em tribunais. Marcos enfrentou décadas de prisão. Outras pessoas poderosas foram implicadas. Mas o nome de Sean foi limpo. O baile pai e filha aconteceu durante tudo isso. Sean não perdeu. Ele dançou com Maya a noite toda, ambos rindo enquanto ele tentava aprender os últimos passos de dança das crianças. Estou orgulhosa de você, pai, disse Maya enquanto eles se balançavam em uma música lenta, por ter contado a verdade. O time de basquete do Justin chegou aos playoffs. Sean estava em todos os jogos, torcendo das arquibancadas com Rachel. Eles não estavam juntos, mas eram amigos de novo, pais que podiam sorrir um para o outro sem dor. Através de tudo isso, Tommy permaneceu seu maior apoiador. O menino começou um blog chamado Meu Amigo Sean, onde postava atualizações sobre o caso de Sean e escrevia sobre sua amizade. Ficou viral, tocando os corações das pessoas, com sua visão simples e honesta de redenção pelos olhos de uma criança. Um ano após o incidente no lago, Sean estava em uma sala de audiências novamente. Desta vez, no entanto, ele não estava sendo sentenciado. Ele estava sendo inocentado.
O juiz pediu desculpas por sua condenação injusta. Jornalistas clamavam por entrevistas sobre sua incrível história de retorno. Mas Sean não se importava com nada disso. Ele se importava com as pessoas sentadas na sala do tribunal. Sarah e Tommy, seus filhos, até Rachel. As pessoas que o haviam visto em seu pior momento e o ajudaram a se tornar seu melhor. Após a audiência, todos foram ao parque perto do lago. O mesmo parque onde tudo havia mudado um ano antes. Tommy trouxe sua bola de beisebol e logo todos estavam jogando bola, rindo sob o sol de verão. Sabe, disse Sarah, observando Tommy ensinar Justin a arremessar. Quando você salvou o Tommy no lago, eu